Às vezes, no meio de um dia comum, algo estranho acontece. Você pode estar preso no trânsito, parado em um elevador, ou até mesmo escovando os dentes, e de repente, sem entender exatamente porquê, surge a sensação de que algo está fora do lugar. Não é dor e nem tristeza, é algo silencioso e pesado. Um cansaço que não está nos músculos, mas sim no fundo do peito. Um vazio que não machuca, mas pressiona, como se a própria existência estivesse levemente desalinhada, como uma cadeira com uma perna curta que nunca se ajusta por completo. Você sente isso, mas não fala sobre isso. Ninguém fala. Todos parecem ocupados demais fingindo que está tudo bem. Ocupados demais tentando fazer a vida funcionar. Ocupados demais segurando tudo para não desmoronar. Mas por trás do silêncio, das piadas, das metas, das histórias diárias nas redes sociais, existe uma pergunta que quase ninguém ousa dizer em voz alta. E se nada disso significar realmente alguma coisa? E se estivermos apenas empilhando dias como quem tenta empilhar ar? Este vídeo não é uma coleção de respostas, é um risco. Porque hoje vamos abrir um dos livros mais sombrios e honestos de toda a Bíblia. Eclesiastes. O livro que não conforta. Eclesiastes é tão brutalmente sincero que, para alguns, soa quase como heresia. Ele foi escrito por alguém que teve tudo, e ainda assim, não conseguiu sustentar o peso de ter tudo. Sabedoria, riqueza, prazer e poder. Uma vida que hoje pareceria perfeita nas redes sociais, um feed impecável ou uma biografia de sucesso, e no entanto, ao final de tudo esse homem escreve: vaidade, tudo é vaidade. No hebraico original, a palavra é escrita hevel, que significa vapor, fumaça, algo que parece sólido, mas escapa num instante em que você tenta segurar. Você já sentiu isso? Conquistou o que queria e, ainda assim, algo amargo permaneceu? Ou alcançou um grande objetivo e percebeu que ele não curou o vazio? Olhou para alguém que ama e pensou, em silêncio: quanto tempo isso ainda vai durar? Eclesiastes não é um manual, é um espelho. E talvez o mais cruel de todos, porque ele não ensina como vencer o jogo da vida. Ele mostra que ninguém vence, nem o justo e nem o injusto, nem o sábio e nem o tolo. Todos terminam no mesmo pó. E ainda assim, há algo estranho aqui. Esse livro sombrio pode ser um dos mais libertadores que já foram escritos. Se tudo é vaidade, talvez seja exatamente por isso que viver agora importa tanto. Existem momentos em que você abre o Spotify, olha para a tela e não aperta o play. Não é falta de tempo nem falta de opção. É que em algum ponto invisível, a vida perdeu sua trilha sonora. Quando o prazer vira ruído e a beleza perde o sabor, quando tudo o que é novo começa a parecer excessivamente parecido com tudo que já foi vivido, algo em você morre em silêncio. Isso não acontece como um impacto, acontece como ferrugem, lenta e discreta, até que não dá mais para ignorar. O autor de Eclesiastes viveu isso muito antes de nós, não por causa da pobreza, mas sim da abundância. Ele escreve: construí casas, plantei vinhas, fiz jardins e juntei riquezas. Adquiri servos, acumulei prazeres. Tudo o que meus olhos desejaram, não os lhe neguei. Isso não é a confissão de um monge, é o diário final de um hedonista lúcido. Alguém que experimentou tudo o que o mundo podia oferecer e ainda assim se viu vazio. Hoje a psicologia chama isso de esteira hedônica. Cada conquista perde o efeito e voltamos ao mesmo ponto de desejo. Mais um corpo, mais um cargo, mais um like. E depois, nada. David Force Wallace percebeu isso com clareza quando disse: todos adoram alguma coisa, e quase tudo que você adorar vai acabar te devorando.
Vivemos cercados de prazer, mas famintos de sentidos. O entretenimento é infinito e as mentes estão entediadas. O desejo virou algoritmo, o coração virou produto, e aqui está a verdade desconfortável. Não existe saída fácil para a saturação. Quando tudo é possível, nada tem peso. Quando tudo está ao alcance, nada parece conquista. O narrador de Eclesiastes não estava deprimido, ele estava acordado. Ele subiu até o topo e descobriu que não havia céu ali. Com o som de colher tocando o prato, uma jovem quebra o silêncio e diz: Deus tem um propósito para tudo. Era um funeral. O pai dela havia morrido aos 49 anos, vítima de um câncer agressivo. Ninguém sabia o que dizer, então todos apenas assentiram, como se fé fosse o mesmo que aceitação. Mas no fundo, a jovem não acreditava naquela frase. Ela só repetia algo que ouvira centenas de vezes. Uma frase que surge quando as palavras não conseguem acompanhar a dor. O que ela realmente queria perguntar era o que quase ninguém ousa dizer. Onde Deus estava quando tudo desmoronou? A Bíblia não esconde essa pergunta. Ela está ali, crua em Eclesiastes. Com muita sabedoria vem muita dor. Quanto maior o conhecimento, maior o sofrimento. É o versículo que muitos sermões evitam. Os sábios sofrem não porque são fracos, mas porque estão despertos. Eclesiastes foi escrito por alguém que conhecia Deus, não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com ele. E o que essa sabedoria revelou foi um mundo quebrado, uma justiça que falha, um tempo que não explica, e um Deus que, muitas vezes, permanece em silêncio. Soren Kierkegaard chamou isso de a angústia da fé, quando crer deixa de ser confortável e passa a ser aterrador. C.S. Lewis, após perder sua esposa, escreveu: Quando vou a Deus em desespero, encontro uma porta fechada e o som de trancas sendo puxadas por dentro. Ele não perdeu a fé, perdeu a ilusão de que fé é sinônimo de conforto. Talvez a fé madura não seja entender Deus, mas suportar o silêncio. Continuar mesmo quando não há respostas. Crer não porque tudo faz sentido, mas porque, sem algo além de nós, tudo se torna insuportável. Há um tempo para tudo debaixo do céu. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um tempo para plantar e um tempo para arrancar. Isso não é um poema reconfortante, é um inventário do que não controlamos. Não escolhemos o momento nos escolhe. Vivemos em uma cultura obcecada por controle, disfarçando o acaso com planilhas e discursos motivacionais. Baruch Spinoza escreveu: Os homens se creem livres porque conhecem suas ações, mas ignoram as causas que os determinam. Você acha que escolheu, talvez só tenha obedecido a algo que não entende completamente, um medo, um trauma ou um algoritmo. Daniel Kahneman mostrou como nossas previsões sobre o futuro são ilusões cognitivas. Inventamos narrativas de controle porque a incerteza nos apavora. Eclesiastes desmonta tudo isso com uma frase simples: Tempo e acaso acontecem a todos. Isso não é fatalismo, é lucidez. Você pode plantar a semente, mas não decide se vai chover. Não há nada de novo debaixo do sol. Impérios sobem, impérios caem, gerações nascem, gerações são esquecidas. Isso não é desespero, é o antídoto contra a arrogância. Albert Camus chamou isso de o absurdo e disse que a única resposta honesta é viver conscientemente, é imaginar Sísifo feliz, não porque a pedra ficará no topo, mas porque o sentido não está no resultado, e sim no ato de empurrar. Eclesiastes concorda, por isso ele diz: Come o teu pão com alegria e bebe o teu vinho com coração contente. Não é hedonismo, é clareza. Quando nada é garantido, cada pequeno momento se torna precioso. O riso, o pôr do sol, a mão que você segura sabendo que um dia vai soltar. Eclesiastes não termina com uma revelação triunfante, termina com um sussurro. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso não é medo, é reverência.
É reconhecer que você não é o centro, que o mundo não precisa se explicar para você. É a fé que permanece quando todas as ilusões queimaram. Fyodor Dostoiévski escreveu: Ame a vida mais do que o seu significado. Talvez seja isso. Não viver porque tudo faz sentido, mas viver porque, apesar de tudo, você ainda está aqui, respirando, caminhando e existindo. E isso, estranhamente, já é suficiente.